O que te falta não é mais habilidade, não é mais conhecimento. O que te falta é loucura. O que te falta é ser um pouco mais maluco para tu colocar em prática o que tu deseja. Não é habilidade que te falta, é maluquice que te falta. E tu tem que ser um pouco maluco na tua vida se tu deseja alcançar alguma coisa. Eu entendi com o tempo que eu não poderia me conformar com a normalidade dos outros, com a convencionalidade do mundo, se eu quero alcançar alguma coisa na vida. Eu entendi isso com o tempo, eu entendi que eu tenho que eu tenho que acolher a minha maluquice. E independente de errar, eu tenho que ser maluco pela minha vida, eu tenho que ser louco pelo que eu desejo. Porque é apenas a partir dessa maluquice, dessa loucura, que a gente tem a coragem de pegar o que a gente deseja e colocar em prática no mundo. É apenas a partir da loucura que a gente tem a possibilidade de não ser apenas um sonhador, mas de ser alguém que coloca em prática os seus sonhos, de alguém que vive os seus sonhos. E te falta isso. Te falta ser um pouco mais maluco. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu sou o Eduardo, eu sou estudante de psicologia e um pouco maluco também. Então, se tu gosta de um conteúdo profundo e de alguém maluco para conversar, fica comigo aqui nesse vídeo, fica comigo aqui nesse canal. Eu sempre escutei que eu deveria ser normal, que eu deveria buscar um emprego normal, que eu deveria parar de sonhar alto. Eu sempre escutei isso. Eu sempre escutei que eu deveria ter uma rotina toda organizada, toda produtiva, que eu deveria arrumar um trabalho que me desse um bom sustento financeiro, que eu deveria formar uma família, que eu deveria fazer muitas coisas que talvez não fizessem sentido para mim. Eu fui ensinado desse modo. Só que não me disseram uma coisa muito importante. Não me disseram para ser maluco pela minha vida. Não disseram para eu ser louco pelo que eu desejo, sabe? Não me falaram isso. E a verdade é que a tua maluquice, a tua loucura é o que te diferencia dos outros. É a tua maluquice, é o teu ato de fazer alguma coisa diferente que te torna diferente. A tua maluquice é o que te torna singular. E talvez tu esteja perdendo isso devido a escutar pessoas que te dizem para ser normal. Talvez tu esteja perdendo a tua autenticidade por tentar ser alguém que tu não é. Talvez tu esteja perdendo a possibilidade de viver os teus sonhos por tentar se encaixar em padrões que não vão te levar a lugar nenhum. Na verdade, até vão te levar a algum lugar, mas vão te levar para um lugar distante da tua própria vida, um lugar distante dos teus desejos. Se tu continuar nessa busca de ser alguém que tu não é, e tu continuar com medo de colocar o que tu deseja pro mundo, tu vai viver uma vida que não é tua. E na verdade, tu vai ver a tua vida passar. Tu vai ver a tua vida passar e tu vai se arrepender por não ter tido a coragem suficiente para ser maluco pela tua vida. Sabe? Tem que ser um pouco corajoso, um pouco maluco para viver a tua vida. Porque só o maluco vive a vida que deseja, sem se preocupar com os outros. E tu precisa ser um pouco louco pela tua vida, tu precisa ser um pouco obcecado pela tua existência, cara. Tu precisa viver na tua própria maluquice. Os outros vão dizer que é impossível? Cara, não importa, eu sou maluco. Eu vou ir atrás do que eu desejo, mesmo que seja difícil pra caralho. Mas eu vou ir atrás, porque eu sou louco pela minha vida. Eu sou maluco pela minha vida, eu tenho tesão pelo que eu faço. E podem dizer que é loucura, podem dizer que é impossível, mas eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui independente do que me disserem. Porque eu sei o que eu desejo, eu vejo um sentido nisso, eu sei o que eu preciso fazer e eu vou fazer. Eu, claro, vou me organizar, vou definir metas, vou definir tudo isso, eu vou ter uma organização bem clara na minha mente.
Mas na hora de ir para a prática, eu vou ser maluco. Eu vou ser maluco. Vai vir um desafio? Pode vir, pode vir, pode vir. Eu vejo sentido no que eu estou fazendo e por isso eu sou maluco pela minha vida. E por isso eu enfrento os desafios que me aparecem. Eu sou louco pela minha vida. E sou louco o suficiente para enfrentar qualquer desafio. Eu estou preparado para isso. Estou preparado para viver a minha vida. Muitas pessoas dizem para tu ser realista, não ser otimista, para tu não imaginar muitas coisas, não sonhar muito alto. Muitas pessoas te dizem isso. Mas eu te digo o contrário. Eu te digo o contrário de tudo isso. Sonhe. Sonhe alto, seja otimista, imagine o que tu quer viver e vai viver a tua vida. O problema não é sonhar alto. O problema não é imaginar. O problema não é ser otimista. O problema é tu ficar parado por medo do que as pessoas podem falar de ti. Sonhar não é o problema. O problema é tu ficar inerte a partir do teu desejo. O problema é tu ficar parado reclamando do que tu ainda não viveu. O problema é esse. O problema não é sonhar, o problema não é ser otimista. O problema é não ser maluco o suficiente pela tua vida. Porque quando tu não é maluco pela tua vida, tu escuta muitos outros. Tu escuta muitos outros e deixa de se escutar. Deixa de se olhar. Deixa de se cuidar. Quando eu digo ser maluco pela tua vida, é ter esse olhar para si mesmo e ir em busca do que tu deseja, independente das críticas, independente dos julgamentos, independente se vão entender o teu movimento ou não. Porque tu não precisa se movimentar de um modo que faça sentido para os outros. Tu precisa se movimentar a partir do que faz sentido para ti. O que importa é o que faz sentido para ti. Entenda isso. O teu movimento pode não fazer sentido para mim. Eu posso achar muita loucura. Mas tu tem que ir atrás dessa loucura, cara. Tu tem que ser louco para viver a tua vida. E às vezes falta um pouco isso na gente. Porque a gente se acostumou a viver uma vida normal. A gente se acostumou a seguir padrões convencionais que nos moldam para ser igual a todos. O problema nunca foi sonhar. O problema nunca foi ser diferente. O problema é tu ser normal e com isso não viver a tua vida. Sabe? Tá na hora de tu acolher a tua loucura. Tá na hora de tu acolher os teus desejos, as tuas vontades, os teus sonhos. Tá na hora de tu colocar em prática o que tu quer. O que tu realmente quer. Tá na hora de tu viver para si mesmo. Enquanto tu continuar olhando os outros, enquanto tu continuar se preocupando com os outros, tu nunca vai viver a tua vida dos sonhos. E ainda mais, tu vai trabalhar para construir a vida dos sonhos dos outros. Entenda isso, a vida é curta, a vida é breve demais. A vida é breve demais, tu não sabe o dia de amanhã, tu não sabe o que pode acontecer amanhã. E mesmo não sabendo o que pode acontecer amanhã, tu continua vivendo para os outros e negando a si mesmo. Eu sei que é dolorido se olhar, é difícil se olhar, porque quando tu se olha, tu se coloca em contato com aquilo que tu não gosta de si mesmo. Tu se coloca em contato com aquilo que tu não é bom. Mas a vida é exatamente sobre esse processo. É sobre esse processo de tu se olhar, de tu entender o que tu não gosta, de tu entender o que tu não é bom e de buscar melhorar aquilo que tu não é bom para tu encontrar o melhor modo de viver a tua vida. Eu me deparei esses dias com um termo chamado prática disciplinada. Eu gostei bastante desse modo de enxergar a prática
de ir em busca do que a gente deseja de um modo diferente. A prática disciplinada nos ensina que a gente precisa, primeira coisa, ter metas bem definidas. Segunda coisa, dedicar tempo a essa meta bem definida. Terceiro ponto, a gente buscar feedbacks em relação ao que a gente está fazendo. E o quarto ponto, repetir aquilo que a gente está fazendo. A gente não está praticando de modo disciplinado o que a gente deseja. A gente está vivendo uma vida distante da gente e a gente está construindo algo que não é para nós. A prática disciplinada é o que vai fazer com que os teus sonhos, com que o teu significado, o teu sentido de vida seja concretizado. É a partir da tua ação diária que tu consegue alcançar os teus objetivos. E é a partir de alcançar os teus objetivos que tu consegue vivenciar o teu sentido, o teu significado de vida, o teu propósito. É a partir da tua prática diária que tu consegue viver os teus sonhos. Só que essa prática diária ninguém te ensina. Ninguém te ensina porque essa prática diária, ela precisa ser orientada aos teus sonhos, aos teus sentidos, ao que tu deseja. Talvez tu não tenha prazer em acordar todos os dias porque tu esteja fazendo coisas que não fazem sentido para ti, que não possuem um porquê de tu fazer. E entenda uma coisa, se não há um sentido no que tu faz, não há prazer no que tu está fazendo. Porque o prazer vem a partir do sentido. O prazer real da vida, tá? O prazer real, não o prazer momentâneo. Tô falando aqui do prazer duradouro. Do prazer que realmente te move. Do prazer a longo prazo. Tô falando disso. Quando tu não vive algo que faz sentido pra ti, tu não tem prazer. E quando tu se depara com um desafio na vida, tu dá uma retraída. Tu pisa no freio, tu volta atrás. E isso não é errado. Tu só não encara os desafios da vida porque tu tá seguindo de um modo que não faz sentido pra ti. Porque se tu estivesse seguindo um caminho que fizesse sentido pra ti, tu encararia os desafios da vida. Tu encararia o que viesse pela frente. Porque quando tu está se movimentando de um modo que faz sentido pra ti, tu encara os desafios. Porque há um porquê deles serem enfrentados. Eu quero que tu pense nisso. Eu quero que tu reflita sobre isso. Porque talvez estejam te falando que tu não está encarando os desafios, que tu não está evoluindo na vida, porque tu está fazendo algo errado. Eu te digo ao contrário. Te digo algo, não ao contrário, mas diferente. Tu não está conseguindo encarar os desafios da vida e encarar as diferentes situações da vida não por fraqueza, mas porque tu não está seguindo um caminho que faz sentido para ti. E porque tu não está seguindo um caminho que faz sentido para ti, tu não é louco o suficiente, maluco o suficiente para ir na porrada, na voadora em um desafio. Tu não está sendo maluco o suficiente, louco o suficiente para enfrentar a vida porque tu está vivendo uma vida que não faz sentido para ti. E muitas pessoas tentam te levar para um conformismo de uma vida que não é significativa para ti. Pesado, né? Puta que pariu, meu Deus do céu. Pesado isso aí, né? Mas é a vida, cara, é a vida. Enquanto tu tentar seguir esse caminho convencional, esse caminho normal que as pessoas dizem para tu seguir, tu nunca vai encontrar a maluquice necessária para tu encarar a vida. É isso. A maluquice para tu ter os resultados que tu quer ter na vida começam a partir do direcionamento ao que faz sentido para ti.
Pensa nisso. Pensa nisso. Depois que eu entendi isso, honestamente, eu encontrei a minha loucura. Eu não era louco o suficiente para viver a minha vida. Mas depois que eu entendi qual era o meu sentido, eu comecei a ser mais maluco na minha vida, eu comecei a ser louco na minha vida e comecei a fazer coisas, algumas coisas loucas também, que fizessem sentido para mim e eu comecei a viver a vida de um jeito mais leve, viver a vida de um jeito mais saudável, sabe? Tu tem que ser um pouco maluco na tua vida porque é essa loucura que faz tu ter prazer por viver a tua vida, que faz tu acordar todos os dias com um desejo de viver, com um desejo de enfrentar os desafios, com um desejo, sabe, de fazer qualquer coisa. É a partir dessa loucura, dessa maluquice, que tu consegue viver a tua vida. E talvez não te falte habilidade, não te falte conhecimento. Talvez tu saiba muita coisa sobre a vida. Talvez tu saiba muita coisa sobre muitas coisas. Mas talvez tu não saiba o que faz sentido para ti. É isso que falta para ti. Então pensa, primeiramente, no que tu realmente deseja. Tu está vivendo algo que faz sentido para ti? Tu está fazendo algo que realmente te preenche? Pensa nisso. Pensa nisso, porque quando tu entender isso, tudo vai mudar. Quando tu começar a ser maluco pelo que faz sentido pra ti, pode anotar aí. É aí que a vida começa. É aí que os teus sonhos se tornam realidade. O que te falta não é ser normal. É acolher a tua diferença, acolher o que te torna diferente e ser maluco. E ser maluco. Combinado? Combinado? Eu espero que depois desse vídeo tu pegue um pouco da minha maluquice, um pouco desse papo maluco sobre a vida e que tu seja mais maluco pela tua vida. Porque é só a tua maluquice pela tua vida que vai fazer tu viver a tua vida dos sonhos. Entendeu? Eu espero que sim. Eu espero que sim. E se tu deseja um ambiente que te direcione para algo mais profundo, para uma vida mais profunda, uma vida mais conectada contigo mesmo, fica comigo aqui nesse canal, se inscreve nesse canal, porque assim eu entendo que essa profundidade está fazendo sentido para ti. Então se inscreve aí e me ajuda bastante também a continuar compartilhando um conhecimento diferente, um conhecimento um pouco maluco também. E para finalizar esse vídeo, eu quero que tu reflita sobre 3 coisas. Eu ia finalizar o vídeo agora, mas eu quero adicionar essas coisas. Eu quero que, primeiro, tu reflita sobre o que tu está fazendo hoje, sobre o que tu está fazendo hoje, sobre os ambientes em que tu está inserido e sobre os espaços que tu tem na tua vida para ser quem tu é. Eu quero que tu reflita sobre isso, tá bem? Reflita sobre isso porque a partir dessa reflexão, tu vai começar, a partir dessas reflexões, tu vai começar a entender o que pode estar matando a tua possibilidade de ser maluco pela tua vida. Pensa nisso. Reflete sobre isso, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. Seja maluco pela tua vida e mergulhe na tua vida. Tamo junto. Mergulhe em ti, mergulhe mais.